Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso preparatório para o Censo 2022. Hoje nós vamos falar um pouco sobre frações equivalentes. O que significa frações equivalentes? Aqui rapidinho. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade. Lógico, são frações que possuem numerador e denominador diferentes, mas possuem a mesma quantidade. Acompanhe aqui a aula que eu vou mostrar tudinho para vocês. Para você que está chegando agora, se você quiser acessar o curso completo, basta entrar aqui na descrição e acessar o link. Esse link vai te direcionar lá para o Google Sala de Aula. O que você vai ter de diferente lá que você não tem aqui? Lá você vai ter acesso não só a esses vídeos, mas também a todas as atividades que foram propostas. E você vai ter acesso também aos nossos simulados, que estão sendo direcionados totalmente aos concursos do Censo 2022. Então vamos lá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para você acompanhar aqui a aula. Muito bem, vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu estou no módulo de frações, para você se situar, ok? E agora nós vamos falar sobre frações equivalentes. Então, eu já falei que frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade. Vamos lá, é muito importante que você saiba identificar uma fração equivalente e que você saiba gerar uma nova fração equivalente. Aqui eu vou mostrar para vocês de uma forma bem didática, bem leve, para você entender a ideia do número, das frações equivalentes, para depois, posteriormente, você não ficar tendo que recorrer, né, a recursos de desenho, certo? Até porque na prova você não vai ter tempo para fazer isso. Lá você tem que ter alto desempenho. Você tem que acertar as questões e você tem que acertar num tempo adequado, ok? De uma forma mais rápida possível, lógico e correta. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho quadriláteros. Quadriláteros congruentes. Quadriláteros que possuem as mesmas dimensões. Só que é lógico, o primeiro quadrilátero foi dividido em 3 partes, o segundo foi dividido em 6, o terceiro em 9 e esse quarto em 12 partes. O que nós queremos aqui? Nós queremos representar a fração que indica a parte pintada em cada um desses retângulos. Agora, vocês podem perceber que todos eles representam a mesma quantidade de parte pintada. Basta você nivelar por aqui, ó. Daqui para baixo foi tudo pintado. Só que vocês percebam que a primeira fração é 2/3. 2/3 indica a parte que foi pintada. O que significa isso? O que é o 3? O 3 é o nosso denominador. O denominador indica em quantas partes eu dividi o meu inteiro. Nós dividimos em 3 partes. E o que significa o numerador? Se eu quero selecionar, se eu quero representar a parte pintada, então o meu numerador representa justamente isso, a parte que eu quero considerar, a parte pintada. Então, foram pintadas 2 partes de 3, que no caso é a nossa fração 2/3. Agora, dá uma olhada nesse segundo retângulo aqui. Ele é o mesmo retângulo, só que agora nós dividimos em 6. Se eu dividir em 6, então o meu denominador tem que ser igual a 6. Agora, o numerador indica quantas partes foram pintadas. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, 4/6, né, é a fração que representa a parte pintada aqui nesse retângulo. Já no terceiro, o que nós temos? Nós temos o mesmo retângulo, só que dividido em 9 partes. Quantas partes foram pintadas? 6 partes, certo? Então, 6/9 é a fração que representa a parte pintada desse retângulo. Só que vocês percebam que, tanto no primeiro retângulo, quanto no segundo, quanto no terceiro, eles representam a mesma quantidade. Porque frações equivalentes é justamente isso. São frações que representam a mesma quantidade. Então, qual é a relação entre essas duas frações? É uma relação de igualdade. É uma relação que eu posso dizer assim, ó, a quantidade dessa fração é a mesma dessa outra fração.
Aqui é a mesma coisa. Nós podemos afirmar que 2/3 é igual a 4/6 e é igual a 6/9. E lógico, por consequência, nós temos aqui a nossa quarta fração. O inteiro foi dividido em 12 partes, então o denominador é 12. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8/12. Todas essas frações são frações equivalentes. Agora, certamente você pode estar se perguntando, mas e aí? Eu vou considerar agora, eu vou ter que considerar desenhar todos os retângulos para encontrar frações equivalentes? Não. Eu estou tentando mostrar aqui de uma forma didática. Eu já vou mostrar uma propriedade onde você vai encontrar frações equivalentes com mais facilidade. Então, a questão é que todas essas frações representam a mesma quantidade. E aí eu trouxe aqui para reforçar um conceito, que frações que representam a mesma parte de um inteiro, ó, esses quatro retângulos e a parte pintada deles representam a mesma parte do inteiro, que no caso é o retângulo maior. Então, frações que representam a mesma parte de um inteiro são chamadas de frações equivalentes, ou seja, frações que possuem a mesma quantidade. Esse é o núcleo da ideia que você tem que entender. Frações equivalentes representam a mesma quantidade. Se representam a mesma quantidade, então eu posso usar tanto uma quanto a outra. Ah, mas qual que eu vou usar? Dependendo do exercício e dependendo da questão que nós vamos fazer de concurso, você vai ter que manipular essas frações. Por isso que é importante que você tenha experiências com as atividades que eu vou colocar aqui na plataforma e também nos simulados que estão sendo propostos por aqui. Vamos dar sequência? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Vamos lá. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês? Eu fiz uma perguntinha aqui, ó. Como obter frações equivalentes? Porque essa é a parte principal. Eu quero encontrar frações equivalentes e eu não quero desenhar. Nós não vamos desenhar, não é verdade? Vamos lá. Eu trouxe aqui 3 frações. 3 frações. Nós vamos encontrar frações equivalentes. Eu vou usar esse espaço aqui como rascunho para nós encontrarmos frações equivalentes a 3/4. Vamos lá? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha fração 3/4 e vou multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2. Você deve estar se perguntando, por que você não começou pelo primeiro número natural, pelo 0, por exemplo, ou pelo número 1? Vamos lá, tudo tem uma explicação. Olha só, se eu pego 3/4 e multiplico por 0 em cima e embaixo, o que eu vou obter? 0/0. E nós estudamos lá atrás que nós não podemos ter uma fração com denominador 0. Então, eu não posso encontrar uma fração equivalente multiplicando o numerador e denominador por 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra coisa. Ah, mas por que você não multiplicou pelo número 1? Vamos lá. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo número 1. 3 vezes 1 é 3 e 4 vezes 1 é 4. Então, você encontrou a mesma fração. Isso aqui não cheira e nem fede. Você não mudou. Você estava em 3/4 e continua em 3/4. Então, você não alterou nada. Você só gastou energia. Por quê? Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, quando eu pego um número e multiplico por 1, o resultado vai ser o mesmo, vai ser o próprio número. Então, é por isso que eu comecei pelo número 2. Por quê? 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 2 é 8. Então, eu tenho uma fração 3/4 e encontrei uma equivalente, que é 6/8. É uma primeira fração equivalente. Nós vamos encontrar algumas e você vai perceber que essa sequência de frações equivalentes ela é infinita. Eu posso pegar o 3/4 e multiplicar em cima e embaixo por 3. 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 4 é 12. Então, tá aqui, ó. 9/12 é uma fração equivalente à fração 3/4 e também é equivalente a 6/8. Vamos lá? Só mais uma aqui, vou fazer direto. Essa aqui eu multipliquei. Deixa eu marcar aqui, ó.
Essa aqui eu multipliquei por 2. Essa aqui eu multipliquei por 3. E essa aqui eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 3 é igual a 12. E 4 vezes 4 é igual a 16. Então, nós encontramos aqui 3 frações equivalentes à nossa fração original, que é 3/4. E aí, eu vou colocar 3 pontinhos aqui, porque essa sequência de frações equivalentes ela é infinita. Agora, eu quero falar sobre essa fração. 12/16. Olha só, eu mostrei para vocês o seguinte, que você pode encontrar frações equivalentes multiplicando o numerador e denominador por um número natural. Aqui nós multiplicamos por 2, depois por 3, depois por 4 e assim por diante. Agora eu vou mostrar uma outra coisa. Você pode encontrar frações equivalentes dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Aí você deve estar se perguntando, mas e aí? Eu vou multiplicar ou eu vou dividir? Depende. Depende do exercício que você estiver fazendo. Depende da questão de concurso que você estiver fazendo. É por isso que é importante que você participe, que você faça as atividades, que você faça os simulados, para você ganhar experiência. Não adianta você chegar na tua prova e ser surpreendido pelas questões. Você sabe o que é ser surpreendido numa questão de prova? Significa que você olha para a questão e você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer com a questão. Isso é ser surpreendido. E a pior coisa que tem é você ser surpreendido numa prova de concurso público. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Isso mesmo. Só que agora eu tenho que pensar um pouco mais. Por quê? Porque agora, aqui em cima, eu estava multiplicando por números naturais. Por 2, por 3 e assim por diante. De forma, na sequência. Aqui embaixo, não. Eu tenho que dividir em cima e embaixo. Só que eu tenho que encontrar um número que divida o 12 e o 16 ao mesmo tempo, porque eu tenho que dividir em cima e embaixo. Veja que o 12 e o 16 são pares, então os dois números eles podem ser divididos por 2. 12 por 2 é 6 e 16 por 2 é igual a 8. Agora, nós podemos encontrar uma outra fração equivalente, continuando essa nossa sequência de divisões. Por quê? Porque o 6 é um número par. E o 8 também é par. 6 dividido por 2 é 3 e 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, perceba, nós temos aqui 3 frações equivalentes. 12/16 é equivalente a 6/8, que é equivalente a 3/4. Nós temos 3 frações equivalentes. E nós obtivemos essas frações simplificando, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Agora eu quero chamar a sua atenção para mais uma coisa. Veja que aqui em cima nós podemos multiplicar a próxima aqui por 5. Então, eu posso encontrar uma próxima fração equivalente multiplicando por 5, por 6 e assim por diante. Agora, aqui embaixo, a coisa muda de figura. Por quê? Porque eu tenho uma fração e eu posso realmente multiplicar por 2, por 3 e encontrar outras equivalentes. Só que eu estou simplificando. Simplificar também, você vai passar por um processo de encontrar frações equivalentes. Só que quando você simplifica, tem uma hora que não dá mais. Não é verdade? Veja que 3 e 4, o 3 é primo, o 4 não é primo. Mas não existe um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, nós chamamos essa fração aqui de fração irredutível. É muito importante que você entenda esse conceito. Você vai simplificar suas frações até chegar na fração irredutível. Ou seja, uma fração irredutível é aquela onde não há mais possibilidade de simplificar. Por que isso é importante? Porque na tua prova, certamente você vai encontrar uma resposta como essa aqui, 36/54. Só que na hora de você marcar suas alternativas, você não encontra essa resposta, certo? Alguns já devem estar entendendo o que eu estou falando. Alguns já devem estar entendendo que
Poxa, eu já passei por isso. Eu já cheguei numa resposta e não encontrei essa alternativa dentre as alternativas da questão. Só que a minha resposta estava correta. Por quê? Porque você encontrou uma fração equivalente, uma fração que representa a mesma quantidade de uma outra. Só que você tinha que ter simplificado. E é isso que nós vamos fazer nessa fração aqui. Olha só, eu posso simplificar o numerador por 2, por exemplo, e o denominador também por 2. Por quê? Porque os dois são pares. O 36 por 2 é igual a 18. E o 54 por 2 vai dar 27. Então, aqui nós já temos uma fração equivalente. Ela ainda não é irredutível. Por quê? Porque ainda há possibilidade de simplificar. Então, bora lá. Eu posso simplificar por 3 agora. Veja que não dá mais por 2, porque o denominador não é par. Mas eu sei que dá por 3. 18 por 3 é igual a 6. E 27 por 3 é igual a 9. Nós encontramos uma nova fração equivalente, simplificando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Será que eu ainda posso simplificar? Acho que sim, ó. Por 3 aqui e por 3 aqui embaixo. 6 por 3 é 2 e 9 por 3 é 3. Então, o que nós temos aqui no final? Nós temos uma fração irredutível. Mais uma vez, uma fração será irredutível quando não houver mais possibilidade de simplificar. Certo? Então, é isso, pessoal. As atividades já estão propostas e eu aguardo vocês na resolução dessas atividades. Um abraço!